Quem aqui anda de bicicleta como meio de transporte? Quem aqui anda de patinete como meio de transporte? Ou já andou alguma vez? Legal. Então, a primeira coisa que eu acho que não sei se todo mundo sabe, a gente, em janeiro, fez uma fusão, então a gente tinha 2 marcas separadas de micromobilidade, a Green basicamente focada em patinete, a Yellow focada em bicicletas e patinetes. Em janeiro a gente fez uma fusão e hoje a gente opera as 2 marcas dentro da mesma holding. Esta holding é a holding que a gente chamou de Grow, o GR da Green com o OW da Yellow, não foi nada muito além disso, mas acabou ficando interessante. E eu vou falar hoje um pouquinho. Eu fui buscar, não é um texto, isso aqui não é um extrato, tem um negócio chamado Manifesto da Micromobilidade, que está disponível na internet. Se vocês buscarem por Micromobility Manifesto, vocês vão chegar lá na página onde tá disponível a íntegra. Isso não é um extrato do manifesto, é um texto meio baseado no manifesto que diz basicamente o seguinte, que no início a gente queria mover pessoas de um jeito mais fácil, a carroça, tal, que a gente está falando basicamente do carro, né? E que aí a gente se perdeu no meio do caminho, porque a gente começou a fazer veículos tão pesados e tão cheios de violência. O que ele fala aqui de violência, né? Combustão, cavalos de potência, explosão. Então ele fala assim, para caber tudo isso dentro de uma coisa que não machuca os outros, primeiro que essa coisa tem que ser uma armadura pesada, lenta, difícil de mover, né? Segundo, que a gente começou a pirar tanto nos veículos que a gente começou a se desenvolver para transportar os veículos e não mais para transportar as pessoas. Então, as pessoas vão para segundo plano no desenho das cidades, no desenho dos veículos, no desenho do fluxo viário, e o carro ganha protagonismo. E aí, o que a gente fala de micromobilidade? Então, onde é que a gente se baseia? Aí fala assim, espera aí, vamos pensar que, se a gente trouxer veículos pequenos, veículos leves, a gente pode, de novo, se preocupar em mover as pessoas e não em mover os próprios veículos. Então, acho que a tese é um pouco essa, né? Não é uma tese da Grow, mas, de alguma maneira, é uma tese do manifesto, mas, de alguma maneira, é o que nos estimula também e que explica um pouco o boom. E aí eu estou falando, é um boom mesmo de patinete. Aí eu trouxe um gráfico aqui que ele não é muito fácil de entender, mas basicamente o azul aqui é Uber. Então a gente está falando que aqui são dias, ali são quantidade de trips, né? Então a gente está falando que o Uber demorou mais ou menos 2 anos. Vocês têm um pointer aqui? O Uber demorou mais ou menos 2 anos para fazer 10 milhões de trips, né? A Lyft, que é o concorrente do Uber, que é o rosinha, tem uma curva um pouco mais acelerada. Verde e amarelo aqui são a Lime e a Bird, que foram as primeiras marcas do mundo que começaram a operar com patinete compartilhado. Então, elas fazem 10 milhões de corridas em metade do tempo da Uber. E a linha preta é a Grow, né? A gente vai 30% mais rápido do que a Lime e a Bird, que já tinha ido 50% mais rápido que a Uber. Por que isso? Porque a gente é bacana? Porque a gente está trabalhando direito? Porque a gente está botando dinheiro? Não, a gente é bacana, a gente está trabalhando direito, a gente está botando dinheiro. Mas o que faz essa curva acontecer e esses números acontecerem, aqui só para vocês terem uma ideia, então, esse número já está desatualizado, a gente já está quase batendo 10, estamos abrindo o 8º país, já temos quase 25 cidades, 4 milhões de downloads, 9 milhões de quilômetros rodados, né? Por que isso tudo? Porque as pessoas querem. Aqui a gente está falando de mudança cultural, mudança de comportamento. Então, esse outro gráfico é interessante, isso aqui é mercado americano, e basicamente o que diz esse gráfico? Verde é bicicleta docada, bicicleta com estação que você tem que prender a bicicleta a hora que você termina o seu passeio. Azul é bicicleta sem doca, que é como a gente opera com a bicicleta da Yellow. E o laranjinha é patinete. Então, a gente está falando que bicicleta demorou quase 10 anos para atingir 35 milhões de trips no mercado americano e que patinetes, em 1 ano, fez 50 milhões de trips.
Então, de verdade, isso aqui não é mérito, e não estou tirando mérito de ninguém, nem o nosso, mas isso aqui é característica muito forte de mudança de comportamento. Ninguém aguenta mais ficar 1 hora, 2, 3, 4 horas por dia se deslocando para ir e vir, principalmente para trechos pequenos. Então, vocês devem ter acesso às estatísticas. A maioria dos deslocamentos feitos em automóveis em grandes cidades é de, sei lá, de 2 a 6 quilômetros, com uma pessoa só dentro, polui, faz barulho, e ninguém aguenta mais. Então, aqui acho que tem Ah, mas por que bicicleta vai mais devagar? Porque eu acho que bicicleta tem tem mais limitadores, vamos dizer assim, né? Quem aqui pode pegar uma bicicleta na hora do almoço e voltar suado? Então, você fala, puta, não vou de bicicleta porque eu vou voltar suado. Ah, não vou de bicicleta para o trabalho porque não tenho vestiário e eu não quero chegar suado. Ah, puta, não estou com a fim de carregar minha mochila com todas as minhas coisas dentro para chegar no trabalho e ainda ter que tomar banho. Patinete, de alguma maneira, resolve isso. Além de uma questão de habilidade, é muito mais fácil andar de patinete do que andar de bicicleta. E ainda que você tenha a técnica de andar de bicicleta, eu, por exemplo, não me sinto muito confortável de pedalar em São Paulo, na rua, dia de semana. Então, acho que esse conjunto de coisas explica um pouco essa explosão aqui. Comportamento, então, muda antes de mudar a cultura, né? Então, é o que a gente vê. E vocês devem estar acompanhando na imprensa, essa semana está bem intensa a pressão da imprensa, com diversos pontos de vista possíveis e tal, porque, na verdade, o comportamento muda antes de mudar a cultura, né? Então, a gente está fazendo uma discussão de se mexer de um jeito diferente, baseada numa lei que foi basicamente construída no mundo inteiro, na metade do século passado, com base naquela lógica do carro que a gente viu no primeiro slide. Então, desde o começo, a gente olhou e falou assim, caramba, como é que a gente vai... E esse começo não tem 1 ano. Tá? A primeira patinete elétrica do Brasil foi para a rua dia 5 de agosto do ano passado. Então, faz menos de 1 ano. Foi mais ou menos quando a gente começou a operação no México e um pouquinho depois também a operação da segunda marca de patinete no Brasil. Mas, desde o começo, a gente olhava e falava o seguinte, pô, esse negócio tem que ser construído de forma que a gente gere valor para todo mundo, né? Então, acho que uma das vantagens que a gente enxergou no time que a gente montou, inclusive no time de fundadores, é que é um time basicamente formado hoje por brasileiros ou latinos, né? Então, a gente não está importando um modelo que funcionou bem nos Estados Unidos e um modelo que funcionou bem na Europa nem para o Brasil, nem para os outros países da América Latina onde a gente está atuando. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisava, sim, atender bem ao usuário, né? Então, o cara ganha tempo, ele fica feliz porque ele está andando num veículo que não polui, que não emite poluição sonora. E o que a gente tem tido de feedback muito dos nossos usuários é que as pessoas começam a aproveitar e a interagir com a cidade de uma maneira que elas não interagiam antes. Então, isso está no jogo, acho que isso é basicamente inerente à patinete compartilhada em si. O outro campo de valor é o campo de valor dos parceiros, né? Então, diferente das marcas americanas, a nossa escolha foi operar, que é como a gente faz até hoje, de ponto a ponto privado, ou seja, patinete não dorme na rua. Não sei se vocês pararam para pensar nisso, toda noite a gente tem que recolher esses patinetes, trazer para dentro de casa, recarregar e redistribuir no dia seguinte. Ainda que isso seja uma operação complexa e grande, para fazer isso bem, tem um outro aspecto. Como não havia regulamentação em nenhuma cidade brasileira para patinete, nem em nenhuma cidade latino-americana, qual foi a nossa primeira alternativa? Legal, vamos operar de ponto privado a ponto privado. Então, a gente abriu um ponto na lanchonete da cidade, na frente do Instituto Tomiataki, e tinha um outro ponto no shopping Iguatemi. Então, operando de ponto a ponto privado, eu não estava fazendo nenhum tipo de operação não reconhecida como legal. Era basicamente como se eu tivesse uma locadora de carro, né? O que a gente não podia fazer ali era disponibilizar deliberadamente patinetes para aluguel no espaço público, né? Com isso, o que a gente teve que construir? Uma rede de parceiros. A lanchonete da cidade, o Shopping Iguatemi, o Clube Pinheiros, a So On, a gente hoje tem só na cidade de São Paulo, numa área que vai do Tomiotaki até o
depois do Shopping Morumbi, da Rua Hungria, que é ao lado de cada marginal, até a Paulista, a gente tem quase 1.000 pontos parceiros, que são pontos comerciais ou não, de prestadores de serviço, que cedem um espaço de sua área privada para a gente fazer, então, o deploy desses equipamentos. E o que a gente percebeu no começo? Pô, que legal, o meu argumento para o parceiro, porque eu chegava com a patinete lá, né? Oi, tudo bem? Queria abrir uma estação virtual aqui. Aí o cara olhava e falava assim, quem vai querer andar nesta coisa? Então, acho legal e tal, mas, pô, isso aí vocês estão loucos, só um brinquedo e tal. Então, passado esse primeiro estranhamento, o meu argumento era um só. Eu falava assim, olha, uma hora isso aqui vai bombar, e você, por ter uma estação virtual dentro do seu ponto, você vai receber um fluxo maior de pessoas, além de atender melhor aos parceiros entenderam o que era e o que tinha virado essa conversa de micromobilidade nas cidades. Eles falaram assim, cara, eu fico muito orgulhoso de fazer parte, de ser um hub de micromobilidade dentro do meu bairro, né? Outra coisa que a gente observou é que não só a gente estimula uma conexão mais fácil entre bairros, então você vai da Vila Olímpia até o Itaim mais rápido do que você iria de qualquer outra maneira, provavelmente, no meio do dia, como a gente estimula a conexão intra-bairro. Ou seja, você que na hora do almoço conseguir almoçar e fazer mais uma coisa, hoje você consegue almoçar e fazer mais 2, 3 coisas dentro do seu bairro e acaba aproveitando melhor o bairro onde você trabalha ou o bairro onde você mora. E isso está reverberando super bem com esses parceiros. Outra parte do ciclo de geração de valor é a cidade. Então, a gente está com uma conversa super boa com a cidade. É uma maneira de atender melhor os cidadãos. As cidades, de uma maneira geral, já entenderam que esse processo é irreversível, porque é mudança de comportamento do cidadão, não é outra coisa, né? Então, quando você vê aquela curva massiva de adoção, é muito difícil você ter uma cidade que queira reprimir ou proibir esse tipo de coisa. E, mais do que isso, acho que as cidades todas já entenderam que elas vão ter que se redesenhar para acolher essa mudança de comportamento, né? Então, tem que repensar o espaço viário e o espaço público de uma maneira geral, para a gente poder ter cidades, de novo, feitas para pessoas, e não para deslocar máquinas enormes, pesadas, poluentes, violentas, que são os carros. Então, a hora que a gente começa a ter informação sobre o pequeno deslocamento de uma parte importante da população por região, eu consigo ajudar a cidade a prever, a imaginar, a entender como é que esse redesenho pode ser feito de uma maneira mais eficiente. Aqui eu estou falando basicamente o seguinte: posso sinalizar trajetos que as pessoas estão fazendo de patinete com bastante recorrência e que não tem, por exemplo, uma estrutura de ciclofaixa ciclovia como deveria ser. Então, se estivesse lá na prefeitura, em vez de ficar tentando adivinhar aonde eu deveria colocar uma ciclofaixa, eu começo a ter as empresas todas de micromobilidade me ajudando a tomar essa decisão com base na informação sobre o tráfego real das pessoas. E, por último, mas não menos importante, acho que aí a diferença bem forte da gente ter uma equipe de fato local, é que a gente sempre soube que não dava para ir bem num lugar que não está indo muito bem. E que, se a gente tentasse fazer uma operação e começar um negócio novo, sem pensar no tipo de impacto social e como a gente poderia incluir as pessoas no nosso desafio, que a gente provavelmente não seria bem sucedido. Então, aqui, basicamente, a gente está falando de 3 grandes frentes. A primeira é a inclusão no mercado de trabalho. Então, hoje, da operação brasileira, a gente tem 500 funcionários, que basicamente são os funcionários que fazem a operação de oficina e de atuação na rua, que a gente recrutou em comunidades periféricas. Então, a gente tem um braço de RH que articula para a gente a entrada nas comunidades através de lideranças comunitárias e assim por diante. E a gente foi construindo essa rede para incluir no mercado de trabalho aquele garoto que já está na idade de trabalhar. Por que garoto e não garota? Naturalmente, para a operação de rua,
a gente tem mais garotos candidatos do que meninas, ainda que a patinete não seja pesada, quer dizer, você consegue... uma mulher levanta uma patinete numa boa, mas naturalmente vem mais meninos do que meninas. Para a mecânica, nem tanto. Mecânica, a gente tem, sim, meninas entrando, o que a gente vê é que tem mais meninos formados para trabalhar com mecânica do que meninas. Então, aí tem uma coisa de preparação também, mas a gente, então, faz o processo de inclusão desses meninos e meninas no mercado de trabalho. Estamos desenvolvendo internamente agora o processo de formação para que eles possam ter oportunidade de fazer outras coisas, seja dentro da Grow, seja no mercado, porque senão ele entra na roda de que ele só vai poder fazer um trabalho braçal, vamos dizer assim, menos intelectual, e aí a gente tenta um pouco compensar as principais áreas de formação que ele precisa reforçar, e aí tem desde português, eu não preciso falar aqui do nosso sistema público de educação, o fato é que a gente recebe os jovens, de fato, bem despreparados, e para qualquer tipo de entrevista de emprego ou de processo de emprego, fica mais difícil depois desse menino se colocar. A outra frente grande é a frente de geração de renda complementar. Então, a gente, nesse processo de recolher as patinetes todos os dias, recarregar e colocar na rua, obviamente, na escala que a gente tem, a gente já não consegue mais fazer isso só com a equipe própria. Seria não é nem pelo custo, honestamente, é mais pela capacidade de contratar e colocar pessoas trabalhando na velocidade que a gente precisa no nosso ritmo de expansão. Na grande maioria dos países da América Latina, faz mais sentido contratar no que é o nosso modelo CLT do que contratar no modelo autônomo, mas, de qualquer maneira, aqui o que a gente está falando nós temos funcionários CLT fazendo esse trabalho, e a gente tem isso também descentralizado na mão de carregadores autônomos, que podem fazer o ciclo completo, ou seja, através do aplicativo ele vê aonde tem uma patinete sem bateria, pode recolher essa patinete, carregar, devolver na rua no dia seguinte, no ponto pré-determinado pelo aplicativo. Então, ele pode ser remunerado por este ciclo completo, ou, em alguns casos, ele pode ser remunerado simplesmente por recolher as patinetes que estão sem bateria e levar em um dos nossos galpões. Aqui, para vocês terem uma ideia, se eu pegar um porteiro, tipicamente, um cara que vai ganhar lá seu salário mínimo, mais ou menos, o porteiro de um prédio residencial normal aqui em São Paulo, e, todo dia ele vê lá que morre sem bateria meia dúzia de patinetes na porta do prédio dele. Se ele fizer uma boa negociação com o zelador e puder carregar essas patinetes, o custo de energia elétrica é marginal, não vai nem mexer o ponteiro da conta do prédio. A gente está falando que, em 20 dias, com 6 patinetes por dia, esse cara praticamente dobra o salário dele. Então, a gente está falando de um modelo, de fato, de geração de renda complementar. Por que é importante o complementar? Ninguém vai viver de carregar patinete. A gente não quer estimular que essa seja a atividade principal do cara, principalmente porque isso vai tomar 2, 3 horas do tempo dele no máximo. Então, a gente entende que, sim, as pessoas podem desenvolver outras atividades e complementar sua renda, apoiando esse processo de recarga junto com a gente. E a terceira frente, que, na verdade, ela se abre em duas, que é engajamento de comunidades, passa por duas coisas. Uma das interações muito intensas que a gente tem na rua é com criança e adolescente em situação vulnerável. Então, por incrível que pareça, a gente já entendeu a força disso na hora que, de fato, a gente começou a operar, e aí, muito rápido, a gente também entendeu o seguinte, que os meninos e as meninas, eles não querem roubar os equipamentos, eles querem andar. Então, se a gente ficar louco querendo experimentar uma patinete a hora que a gente vê, imagine uma criança. Então, a gente está fazendo um trabalho importante com crianças e adolescentes em situação vulnerável para basicamente mapear, acolher e fazer uma rede de ONGs e outras instituições, inclusive públicas, que já estejam atuando hoje na cidade de São Paulo, para que a gente possa facilitar o processo de encaminhar esses meninos e essas meninas para uma outra alternativa que não seja passar o dia na rua. Estou simplificando aqui a ação, mas tem uma equipe hoje já dedicada para fazer isso, e a quarta perna, que é a segunda dentro de engajamento, é prestar o serviço efetivamente nas comunidades periféricas. Então, dia 22 agora de maio, a gente inaugura a primeira operação na Zona Sul, numa região periférica. A gente começa a atender com bicicleta a área do Capão Redondo e do Jardim São Luís,
é uma área de uns 7 km², mais ou menos, que já é bem servida pelo transporte público, mas é o que a gente fala, o transporte público ele anda na borda, né? Já tem circular, mas o circular não é suficiente para atender para dentro do bairro, então é para essa oportunidade que a gente está olhando. E a gente, com essa operação do Capão Redondo e do Jardim São Luís, a gente quer provar que é possível, sim, ter uma estrutura de veículo, que é a bicicleta igual a gente tem, a bicicleta mecânica, uma estrutura de preço e uma estrutura de cuidado que permita com que a gente, de fato, expanda essa prestação de serviço e inclua também pela prestação de serviço e não só pela ação social. E aqui, gente, eu não vou nem me estender muito, mas é só para vocês terem uma ideia um pouco dessa conversa meio em fotos, né? Então, desde as ações que a gente faz nas quebradas, ali foi uma que a gente fez com a Emicida na Zona Oeste, aqui uma que a gente faz ações que a gente chama de dias de treinamento. Isso a gente vai começar a intensificar. Essa aqui foi em São Paulo, que é basicamente chamar as pessoas para tirar aquele medo inicial, para poderem praticar suas habilidades, né? Não é um brinquedo, nem patinete, nem bicicleta. No contexto de cidade e de meio de transporte não é brinquedo. Então, nessas estruturas aqui, a gente tenta, não dá para entender, mas no meio dessas plantas aqui era uma pistinha. Então, a gente fazia todo um tutorial, estimula as pessoas a praticarem algumas coisas. Não sei se todo mundo sabe, mas a patinete tem 2 freios. Um freio na mão, vai estar na sua mão esquerda, e o freio do pé. Quem anda de patinete normal, de pequeno, lembra que dá para frear com o paralama. Mas a gente precisa ensinar as pessoas a fazerem isso. Isso aqui é uma reunião de integração de funcionário dentro de um galpão, né? Então, um pouco daquele processo de qualificação que eu estava falando para vocês. Eu não vou comentar todas aqui, mas é um pouco a ação de inclusão da turminha também em outra comunidade. Aqui foi a integração da operação, a gente já está com a operação totalmente integrada, considerando a iGreen e Yellow. Isso aqui é bem interessante também. A Yellow tem uma carteira, ou seja, você não precisa ter cartão de crédito ou conta em banco para poder andar de bicicleta ou de patinete Yellow. Você consegue pegar R$ 5 do seu bolso e creditar a carteira da Yellow para você poder andar. E a gente precisa de parceiros, então, que ajudam a gente a fazer esse processo e a receber o dinheiro e creditar o aplicativo das pessoas. Então, isso para a gente também é bastante relevante, porque é uma outra maneira de gerar renda complementar para esses pequenos comércios que acabam sendo comissionados pelos créditos que eles vendem. Aqui é um pouco a lógica de demanda que a gente estava comentando, né? E é isso, pessoal.